próximos 2 jogos, contra Santos e Vitória, são equipes que brigam na parte de baixo da tabela e o Palmeiras tem um bom desempenho. Você está preparado para ver um Palmeiras totalmente diferente em campo? E será que mesmo desfalcado, o Verdão consegue manter o nível e vencer o Santos na Vila Belmiro? No próximo sábado, às 9h, o Palmeiras volta a campo cheio de desafios. Sem os convocados para as seleções e ainda sem Andréas Pereira suspenso, Abel terá que reinventar o time. E ele já deixou claro, ninguém gosta de perder jogador em data FIFA, mas faz parte do jogo. O treinador pediu diálogo, pediu bom senso, mas também mostrou confiança no elenco. O recado foi dado. Quem entrar tem que manter a identidade e a força do Palmeiras. Do outro lado, o Santos joga em casa e joga pressionado. Fala, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já voltou logo após o jogo. Palmeiras foi de avião, retornou para São Paulo, já está fazendo treinamento na parte da manhã no Allianz Parque, na academia de futebol. Depois os jogadores vão ser dispensados porque essa semana começa a preparação para pegar o Santos, jogo adiado contra o Peixe lá na Vila. O jogo vai ser no sábado e com muitos problemas para o técnico Abel Ferreira, como ele falou aí na entrevista coletiva, como a gente viu, são 7 jogadores. Agora de manhã ele ficou sabendo da notícia que o Uruguai convocou os 3 jogadores uruguaios do Palmeiras, eles também estão fora na data FIFA, então sem Vitor Roque, sem Flaco, sem os 2 do Paraguai, o Gustavo Gomes e o Sousa, e agora os 3 jogadores que defendem o Palmeiras, os uruguaios, que também estão fora. Então são 7 desfalques por conta dos jogadores que estão defendendo as seleções nessa data FIFA, mais o Andréas Pereira, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Como vocês viram aí, não é novidade uma vitória do Mirassol jogando aqui no interior, no Maião. São 17 jogos, 11 vitórias e 6 empates, mas é um resultado que deixou o técnico Abel Ferreira bastante incomodado, reconhecendo a superioridade do adversário na parte técnica, tática e também na parte anímica, porque o Mirassol foi mais envolvente, mostrou mais espírito e vontade de vencer o jogo, e também a maneira que o Palmeiras sofreu os gols. Um gol logo aos 1 minuto e meio de jogo, no comecinho da partida, e depois nos acréscimos do primeiro tempo, numa cobrança de lateral do Reinaldo, lançou na área e o zagueiro acabou marcando o gol da vitória do Mirassol. Então realmente incomodou, e também deixa claro incomodado a campanha que o Palmeiras faz em relação ao G6. Apenas 20% de aproveitamento o Palmeiras tem contra os times do G6. Ele foi perguntado sobre isso e mostrou que está incomodado. Disse que não jogamos só contra os times do G6, mas mostrou que está incomodado em relação a essa situação. O Palmeiras tem 10 jogos, tem 6 derrotas contra o G6, apenas 1 vitória diante do Botafogo e 3 empates. É uma situação que vai levar com certeza nessa briga contra o Flamengo pelo título brasileiro dessa temporada. Nos próximos 2 jogos, contra Santos e Vitória, são equipes que brigam na parte de baixo da tabela e o Palmeiras tem um bom desempenho, mas na sequência é complicado e por isso fica esse alerta para o Palmeiras, esse desempenho, apenas 20%, são 10 jogos e 6 pontos, Bruno. Aliás, elogiado pelo Abel, e quem é elogiado não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol, uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores e tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência
com o Juventude, você pega o Walter. O Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Que ele tá jogando o Reinaldo aí, jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque... O Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra, todos erraram. E o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade. Veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente com a camisa do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque. Tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato. Daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras, não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renato. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil de jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa. E o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil. E jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem. Nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, né, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer. E aí você tem que correr atrás do resultado, e aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar, aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão, mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque. E o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular. E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o Clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, o Palmeiras, aqui no jogo aberto, então, meu Deus. O senhor, o Palmeiras, o Mas Mirassol... é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui. O Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora a suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, ele reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Será que vamos ter outra noite mágica? Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira, para o jogo contra o Santos, não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa. Nossa, foi bem, isso mesmo. Assim, olha, se o Flamengo perder pontos para o Sport nesse próximo confronto, ouso dizer
que vai ser a maior zebra deste campeonato de todas as rodadas. Exato. Acho que não é nem ousadia dizer isso, acho que é até óbvio. Vai ser a maior zebra do campeonato o Flamengo perder pontos para o Sport. Então, o Palmeiras corre um sério risco de perder a liderança na próxima rodada pelos desfalques e porque realmente o Santos tem perdido jogos para essas equipes, como Palmeiras e Flamengo, mas tem cobrado caro essas derrotas. Então, jogando na Vila com o Palmeiras desfalcado, acho que o Palmeiras hoje, apesar do adversário difícil, Birner, se colocou numa situação um pouquinho delicada pensando na próxima rodada. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André, Calçade, aos fãs do esporte. Eu concordo contigo. Também concordo com o Jean sobre as possibilidades na próxima rodada. O Palmeiras tem time, obviamente, para ganhar do Santos, em qualquer lugar. Mas é um Palmeiras sem os seus 2 atacantes, sem o seu principal zagueiro, sem alguns jogadores realmente importantes. Vai perder o Andrés, talvez perca o Alan. Contra um Santos que, hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo bom. Contra o Flamengo, vai jogar na sua casa, está jogando agora, de agora em diante, cada jogo como se fosse a vida, ou seja, é um jogo duro, enquanto o Flamengo vai pegar uma equipe muito inferior e rebaixada. Então, não há termos de comparação. Hoje, o Palmeiras lembrou muito mais o Palmeiras do primeiro turno, que ganhava jogando assim, várias vezes, mas eu também acho normal que o Palmeiras contra o Mirassol, o Mirassol está invicto em casa em 17 partidas, não por acaso tenha dificuldades e o Palmeiras precisa fazer um jogo no seu melhor nível para ganhar de maneira consistente do Mirassol. Fez um jogo abaixo, o resultado é normal olhando a campanha das equipes, mesmo o Palmeiras sendo superior. Acho que essa é uma rodada sem surpresas. Sim. Mas por que o Palmeiras tão abaixo hoje, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. É curioso, né? Porque em termos de demonstrações de regularidade, já faz um tempo que o Palmeiras tem feito uma campanha superior à do Flamengo. Pelo menos na impressão de ser um time que consegue competir na maior parte dos jogos. Eu acho que desde as quartas, um pouquinho antes das quartas de final da Libertadores até agora, o Palmeiras tem sido mais time. Isso aí. E aí, recentemente, há algumas rodadas, o Flamengo fez um jogo muito ruim com o Fortaleza, assim, decepcionante mesmo. Depois disso, o Flamengo voltou a subir. Aí teve a semana das conquistas não, né? Das classificações difíceis para ambos. E a gente sempre vai falar do Palmeiras porque virou um resultado que era visto por muita gente como quase que irreversível aqui, e de uma maneira absolutamente indiscutível em termos de superioridade. Até o ritmo dos gols foi o mais ideal possível, mas na noite anterior o Flamengo tinha conseguido se classificar na Argentina com um jogador a menos, sustentando a sua vantagem no confronto, etc. Também foi uma classificação de dar orgulho para os jogadores. Na rodada seguinte no Brasileirão, esses 2 times enfrentaram o problema do cansaço mental, depois de ter sido cumprida uma etapa na Libertadores e chegar à final. Claro, os desgastes de todos os tipos também, mais para o Flamengo nessa situação, porque fez uma viagem que não é longa, mas é uma viagem. O Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras poupou todo mundo contra o Juventude. E o Palmeiras poupou contra o Juventude. O Flamengo, de acordo pelo menos com o que eu penso, tem mais condições em termos numéricos mesmo, de jogadores em que as substituições do time titular têm mais chance de manter o nível de intensidade de competição do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem um elenco fraco em nenhuma hipótese, mas em comparação com o tamanho do elenco e a profundidade, é um elenco inferior ao do Flamengo. E aí o Palmeiras deu a mostra, pelo menos, né, a sensação de dizer, no momento em que toma a liderança, vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa posição, porque uma das marcas do time do Abel é ser um time quase sempre muito sério, muito competitivo e que consegue resultado mesmo quando não joga tão bem. Sim. E esse time joga muito bem, a gente já viu isso, né? Aí chegamos ao fim de semana que está terminando agora. E o Flamengo faz um grande jogo, um ótimo jogo. Sim. E o Palmeiras, eu não diria que foi surpreendido pelo Mirassol, porque o Mirassol não merece mais que nós digamos que uma vitória dele... São mais de 30 rodadas, né, André? Vamos combinar. ...contra qualquer adversário é uma surpresa. Vai ser uma surpresa ver o Mirassol na Libertadores no ano que vem? Eu acho que isso a gente já pode falar. Que veremos. Que veremos. Veremos. Sim. Será surpreendente. Vai, porque é diferente. Claro. E é maravilhoso. Mas pelo que construiu... e pelo tamanho do campeonato do Mirassol, é uma coisa muito merecida. Então, principalmente um time como o Palmeiras ir ao interior de São Paulo hoje e no início ser batido, tecnicamente batido na velocidade do jogo, na intensidade,
pelas diferenças de circunstâncias também, pelos estados, pelos momentos, né, que esses dois times atravessam. Então, assim, o Palmeiras hoje se colocou numa posição difícil em termos de classificação, pensando no troféu, mas eu acho que as irregularidades, elas vão continuar visitando essas duas equipes que disputam o título. Sim. E vai ser uma questão de quem administra esses momentos da melhor maneira. Talvez até sorte e falta de sorte sejam importantes para definir o troféu. Não dá. O torcedor do Palmeiras, é claro que ele está decepcionado hoje, mas o Palmeiras não foi autor de uma decepção como, por exemplo, o Flamengo perder para o Fortaleza. Sim. É diferente. A Fortaleza é um time que briga para não cair. E eu estou só citando um exemplo de uma equipe que, junto com o Palmeiras, pensa em ser campeã brasileira. Eu não estou fazendo comparação entre os times. Eu estou falando das irregularidades. Hoje o Palmeiras falhou. Sim. Só que o adversário foi o Mirassol, na sua casa. Deu para ver como era importante para as pessoas no estádio, para o técnico do Mirassol, que para mim é o melhor técnico do campeonato, independentemente do que aconteça com o Mirassol e quem vai ser campeão. Para mim, o Guanais é o melhor técnico do campeonato. O que ele faz com o que está à disposição é absolutamente fora do normal. O Palmeiras perdeu, mereceu perder. Sim. O Mirassol mereceu ganhar. Inclusive com participação desse cara aí, Reinaldo, né? Que o Calçade falou uma coisa, Palmeiras, eles podem ganhar de qualquer um, é verdade. Que entre eles, ali o G4, o G5, o G6, os enfrentamentos entre eles, um ganha do outro, o outro ganha do um, etc. Mas eu queria entender, então, por que essa capacidade, nos jogos do G6, o Palmeiras não demonstrou. O Palmeiras jogou 2 vezes com o Flamengo, perdeu as 2. Jogou 2 vezes com o Cruzeiro, empatou uma e perdeu a outra. Jogou 2 vezes com o Mirassol, empatou uma e perdeu a outra. Perdeu as 2 para o Bahia e empatou com o Botafogo um jogo e ganhou um. Ou seja, nos confrontos contra o G6, são 10 confrontos, certo? O G6 agora, né? Muitos confrontos existiram quando não tinha... Né? Ninguém sabia que era o G. Não era o G. Mas em que G estava, né? Mas aí quando isso é agora, a visão no final. Então, mas assim, o Flamengo sempre esteve lá, o Cruzeiro sempre esteve lá, o Mirassol sempre esteve lá, o Bahia, boa parte do campeonato esteve lá, e o Botafogo chegou mais recentemente. Mas era um time que, desde o começo do campeonato, a gente apontaria que o Botafogo seria um G6. Poderia ser um G6. Então, eu acho que, assim, são enfrentamentos de peso para o time do Palmeiras. Não é uma crise, não é um problema. O Palmeiras ainda é líder do campeonato, longe disso. Mas é uma curiosidade. 20% de aproveitamento contra o G6. Como explicar isso? Ó o grilo. Eu uso a emenda Glória Pires nessas horas, porque assim, eu não gosto de ficar criando teorias quando eu não tenho a resposta. Eu não sei. Não sei. Porque tem o inverso da teoria. Porque é uma coisa curiosa. Se ele perdeu pontos mais fortes pro G6, significa mas o Palmeiras também é muito forte. que tem time do G6 que perdeu ponto pro Z4. Teve. O próprio Flamengo. Então, esses são os piores, o próprio Flamengo. Não? Perdeu pro Fortaleza. Não é mais assim, aliás, fácil de entender quando você perde pro melhor do que quando você perde pontos pros que são piores. O Flamengo perdeu para o Fortaleza e para o Santos. Então. Mas enfim. Quando invertida a tese, uma anula a outra. É que eu acho que, em geral, só para falar do oposto, eu acho que, em geral, o perder pontos para os times mais fracos, os times de zona de rebaixamento, é atribuído à falta de foco, de concentração, de soberba, ou uma certa soberba, ou achar que o jogo está ganho, essas coisas. Como disse o Calçade, perder para os times melhores teoricamente... É um aproveitamento muito baixo. É mais normal, mas de fato, jogos, só uma vitória. Para quem é líder do campeonato, você falou 20% de aproveitamento. 20? 10 jogos, uma vitória. 10 jogos, uma vitória. Isso eu não tenho a dúvida. Esse é um ponto, entendeu? Se fosse 50, vai. A questão não é perder mais. Dos 10 tivesse vencido 4, tivesse perdido mais, mas tivesse vencido 4. Essa é a pergunta que tem que ser feita para o Abel Ferreira. E é aqui que está o campeonato do Palmeiras. E a resposta, eu realmente não consigo... Porque porque alguns desses jogos, por exemplo, eu não acho que o Palmeiras foi pior que o Flamengo no jogo do Rio. Também acho. Jogo de ida... Ele não tem jogo contra G6 até o final. É uma boa notícia pro Palmeiras. Ele encerrou os enfrentamentos contra o G6, ele encerrou. É um raciocínio. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras sofreu nos 2 jogos, inclusive no jogo de volta. Gustavo Gomes tinha que ser expulso no primeiro tempo. No 0-0, né? Podia mudar o resultado, mas também era um jogo normal.
porque a atuação foi normal porque o time vinha de um jogo de Libertadores muito intenso e o Abel não poupou jogadores. Ele poupou agora no meio de semana, não funcionou para hoje. Eu acho que está faltando alguma coisa, eu não posso explicar exatamente por quê, porque tem que pegar jogo a jogo o que levou o time a não ganhar. Está faltando, isso é inegável, alguma coisa mais desse Palmeiras vencedor nesses jogos mais difíceis do Brasileirão. Porque, curiosamente, no mata-mata, o Palmeiras mostra o nível de jogo melhor. Sim. Aliás, o Palmeiras tem a capacidade de, essa coisa que se fala de mobilizar, de se concentrar, muito forte para os momentos grandes. E aí, a única coisa que eu posso achar, e achar é muito vago, tá? É que está faltando essa capacidade de mobilização, de entendimento que um jogo não contra o Flamengo, mas um jogo contra o Bahia, ou um jogo contra o Botafogo nessa fase, ou um jogo contra o Mirassol como o de hoje, tem quase o mesmo tamanho do jogo grande de mata-mata. Porque são jogos decisivos para o Palmeiras ser campeão brasileiro, e ganhar o Brasileirão é menor do que ganhar a Libertadores, mas é mais difícil. Mais difícil. É que aí são momentos, né, André, onde esses confrontos são aqueles momentos em que quando você tem um empate, você segura o seu adversário direto. Quando você ganha o jogo, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você abre uma distância, você abre 3, ele deixa de marcar 3, você faz 3 pontos e tal. E você mantém ali uma distância. Mas né? eu acho que a gente precisa... E sempre foi o forte do Abel, esses jogos. A gente precisa abordar as diferenças entre a maneira que as comissões técnicas e os jogadores enxergam cada jogo do Campeonato Brasileiro e a opinião pública, incluindo a nossa opinião, enxerga essas mesmas ocasiões. Porque eu não acho que seja da boca para fora ou discurso pronto, em todas as vezes, que um treinador fala que não existe jogo fácil, que é preciso preparar sempre a próxima partida sem pensar no que vem por diante. Eu acho que essas distinções somos nós que fazemos. O futebol dentro do campo, para eles, para os técnicos e jogadores, é muito mais difícil do que nós achamos que é. É preciso ver também em que ocasiões, em que circunstâncias esses jogos aconteceram. Estava pensando nisso. Foi logo depois de rodada de Libertadores, em que o time veio do Equador e viajou? Palmeiras e Cruzeiro no Allianz, por exemplo. Cruzeiro 0x0, estava entre jogos, antes do 4x0 da LDU, né? Foi no meio do... Eu não acho que seja possível as equipes acionarem uma marcha mais rápida em termos de competitividade, porque o jogo é considerado um jogo de mais alto nível por causa do adversário. É claro que existe falta de mobilização. Isso os treinadores dizem e os jogadores também. Entramos com a mentalidade errada, deveríamos ter sido mais intensos. Essas frases são absolutas, entre aspas, confissões de que o time não estava na temperatura certa. Ou pelo menos não entrou no jogo assim. Só um parênteses, André, mas isso daí que você está falando, né? Essa falta de mobilização, acho que quando um time tem um aproveitamento tão baixo contra times do G6, isso indica que nos jogos em que, teoricamente, você tem mais falta de mobilização... Você foi bem. Você foi bem. Porque é isso, contra os times da parte de baixo da tabela, teoricamente, são aqueles que você fala, cara, aí tá tranquilo, né? Exato. O Palmeiras atropelou esses times, inclusive goleadas. A gente volta a falar, né, do assunto do início do programa, das oscilações dos líderes. Elas muitas vezes acontecem contra equipes que você fala, não, o time B do Palmeiras, do Flamengo, etc., é capaz de competir e ganhar. E isso nem sempre acontece. Às vezes o Palmeiras, principalmente o Palmeiras, poupa muito e ganha, né? O Flamengo às vezes entra, você percebe ali, com metade dos titulares ou no banco ou esperando e também ganha. Sim. Porque o nível é muito diferente e a mobilização para aquela semana não teve defeitos, os jogadores estão concentrados, não tiveram distrações. Então eu acho que a gente não pode estabelecer uma análise básica para todas essas situações. Palmeiras versus G6, Flamengo versus Z4. Porque na cabeça dos jogadores, na forma como a temporada ela é separada jogo a jogo, semana a semana, é tudo difícil. Pode não parecer que é, mas é tudo complicado. Sempre tem gente machucada, sempre tem gente fora por cartão, cansados. E nesse momento, quem está lá embaixo consegue encarar e complicar a vida. Não dizer que melhore a ponto de sair da zona do rebaixamento. Isso de vez em quando acontece,
mas é uma raridade. Geralmente, quem está afundado nessa hora acaba indo. Menos que você tenha ali uma vaga em disputa entre 2 ou 3 equipes. Mas eu estou com o André nessa. Assim, a gente de fora fica estabelecendo dificuldades e facilidades que nem sempre elas são reais e são vistas dentro de campo. Até porque você imagina você, comandante, treinador de um clube, e você... É claro que eles demonstram isso, não falam isso. Demonstram porque às vezes você vê escalações mais mexidas contra determinado adversário, é volante que sai e vem um meia, contra um adversário mais forte vem mais volante do que meia. Então você percebe as mudanças ali, pensando na categoria do adversário. Mas assim, O Palmeiras, que entrou em campo no último domingo, diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, foi irreconhecível perto do que vinha apresentando nos últimos jogos. O gol sofrido com menos de 2 minutos de jogo deu uma pequena amostra do que estava por vir. O Verdão, que se mostrava forte e organizado, se desmontou contra uma equipe com disposição e muita maturidade. As jogadas não saíam com naturalidade e os jogadores do Palmeiras começaram a bater cabeça. Não fosse Carlos Miguel, que poderia ter feito melhor no primeiro gol sofrido, o prejuízo seria maior ainda no primeiro tempo. Vitor Roque deu uma leve esperança aos 29 minutos, quando virou uma linda bicicleta e empatou. A noite coletiva, porém, era das piores e o Verdão foi para o intervalo derrotado por 2-1, com um gol sofrido aos 46 minutos. Nem as corriqueiras mexidas no time e no ânimo dos jogadores durante o intervalo propostos por Abel Ferreira surtiram efeito. O Palmeiras voltou para o segundo tempo tão perdido quanto na etapa inicial e passou a abusar dos cruzamentos na área. Com 5 atacantes em campo e sem a menor organização, o Verdão não teve forças para bater o organizado Mirassol. A gordura de 3 pontos que havia conquistado sobre o Flamengo há 3 rodadas escapou entre os dedos. E isso aconteceu em um momento crucial em que o time terá desfalques importantes para o próximo jogo diante do Santos, na Vila Belmiro. Além dos convocados Gomes, Sosa, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Palmeiras ainda pode perder Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez para a seleção do Uruguai. Para piorar, Andréas Pereira levou o 3º cartão amarelo e está suspenso para o Clássico. O risco neste momento ficou grande. Na disputa contra um Flamengo que também não desperdiça pontos com facilidade, qualquer novo tropeço pode ser fatal. O rival pelo título, por exemplo, encara o Lanterna Sport no próximo sábado, fora de casa. O time pernambucano é o pior mandante do Brasileirão, com apenas uma vitória na Ilha do Retiro, ou seja, a chance de vitória do Flamengo é enorme. Portanto, o Palmeiras não pode pensar em qualquer resultado diferente da vitória no sábado, às 21 horas fora de casa. Para isso, colocará à prova o seu elenco.